Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, pelo YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje, ele é importante, ele é real, ele é emblemático e ele, muitas vezes, traz um questionamento muito forte. Convocação de seleção brasileira, mérito ou interesse? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes, mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Convocação de seleção brasileira. Para você que está nos acompanhando aí pelo chat do nosso YouTube, é mérito ou interesse? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Evandro Gomes é jornalista esportivo, muito tradicional aqui no estado de Goiás, em todo o Brasil, já fez várias Copas do Mundo. Tudo bem, Evandro? Seja bem-vindo, boa noite. Oi, Rafael, boa noite, um abraço a você. Isso aqui virou assim uma série, nós estamos agora no episódio 2. Exatamente. Época de Copa do Mundo, um abraço para o Paulo Francisco e vamos debater. Eu já de cara, eu acho que é 50% para cada coisa. Muito bem, então tem interesse em jogo com toda certeza. Paulo Francisco, grande cronista esportivo, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Rafa, um grande abraço a toda a sua equipe, a nossa audiência, quem está em casa. É mérito. Por quê? Convocação de seleção brasileira é mérito. Porque é Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Se um técnico convoca um perna de pau, um jogador ruim, é pior para ele. Marca a história dele. Quem é que se lembra de Lazzaroni na seleção brasileira? Hã? Quem se lembra de Lazzaroni? Copa de 90. Então, assim, é horrível você ficar marcado negativamente numa Copa. Agora, se existe interesse, política, empresário, é claro que existe. É lógico. Quem faltou naquela seleção de 90, na sua visão? Para mim, faltou técnico. Para começo de conversa, faltou técnico. Tá, mas jogador não faltou. Ele convocou os melhores naquela Copa? Tem jogador demais. Naquela época ainda tinha bons jogadores. O Neto, por exemplo, ficou de fora daquela seleção. Não, quantos jogadores, né? Marcelinho Carioca. O Brasil hoje está difícil de convocar jogadores em seleção brasileira. Mas naquela época tinha muitas opções, muitas opções. Então, para mim, faltou muita coisa. Agora, tem interesse? Tem. Tem política? Tem porquê. Rafa, o futebol é mais do que um esporte hoje. Futebol talvez seja o maior business do mundo. Rola muito dinheiro, muito patrocínio, muito interesse? Claro que sim, mas nem por isso o mérito fica de lado. Okay. De que maneira que esse interesse entra numa seleção brasileira, por exemplo, Evandro? De todas as formas imagináveis, todas elas. Eu me lembro que, aliás, o tema aqui, convocação não é apenas para a seleção, para a Copa do Mundo. Sim. Convocação de seleção brasileira. Pode ser para amistoso, pode ser para qualquer tipo de competição. Em Copa do Mundo mesmo, tem demais. Jogador que fica fora, jogador que vai em detrimento de um que foi melhor que ele em tudo. Primeiro, na década de 70, não tinha muito essa questão de empresário, envolvimento do empresário com jogador de futebol, com clubes de futebol, com tudo isso. Quem é empresário hoje é quem mais ganha no futebol. Eles ganham em tudo. Eles fazem criam um tipo de situação para valorização do seu jogador que são capazes de tudo. Aí você vai perguntar, tem exceção no meio dessa regra? Pode ser que tenha, mas é pouco provável. Porque quando se trata de interesse financeiro, a exceção é rara, ou quase zero. Em 70, por exemplo, não tinha isso. O que pesava? Era uma rivalidade Rio-São Paulo. Te lembras disso, Paulo? Jogador do Rio de Janeiro, treinador carioca, convocava mais jogador do Rio do que de São Paulo. Quantas vezes aconteceu isso? Cláudio Coutinho, em 78, Copa da Argentina. Ele abriu mão de vários jogadores bons em São Paulo. Ademir da Guia, um dos maiores jogadores da história do Brasil, nunca foi em seleção. Numa Copa, Dirceu Lopes. Então, naquela época já tinha esses interesses locais. Era interesse mais de rivalidade de estados.
Quando o Cruzeiro começou a crescer no futebol brasileiro, Minas ficou de olho também já, São Paulo. Então uma guerra muito grande, treinador paulista levava mais jogador de São Paulo, treinador carioca levava mais do Rio e por aí afora. Não tinha agora, ultimamente a fase tem sido dos gaúchos, né? Eles ficam um pouco neutros, mas há muito interesse dentro da seleção. Hoje então nem se fala. Vocês se lembram quando o Dunga convocou um jogador chamado Afonso? Sim. Quem sabe quem era Afonso? Afonso foi convocado, foi vendido depois da convocação da seleção brasileira por um absurdo de dinheiro. Vocês se lembram do Hulk quando foi convocado? Quem era o Hulk? Jogador que saiu lá da Paraíba, passou por aí, foi embora, foi convocado para a seleção brasileira. Abriram mão na época do Ganso, que estava começando uma carreira brilhante. O próprio Neymar também, eram muito novos. Mas tem toda essa situação de empresários. Eu vou só aqui para deixar aqui bem claro na seleção atual. Sabe a teoria da conspiração? O que o pessoal achou em relação à convocação do Martinelli, Gabriel Martinelli, um menino de 21 anos de idade? Por que não levaram? A pergunta que se faz. O Firmino, que vinha sendo convocado, está muito bem no Liverpool e abriram mão do Firmino para levar o Martinelli. Sabe o que estão contando a história? Martinelli é jogador que saiu do Ituano. O Ituano é um time do Juninho Paulista. O Juninho Paulista é diretor da CBF. O Martinelli foi para o Arsenal da Inglaterra, que tem como diretor o Edu, que foi diretor da Confederação Brasileira, da Seleção Brasileira com o Tite. Então acontece tudo isso, meu amigo. Quanto você acha que vale hoje o Martinelli, menino de 21 anos, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, quanto ele vai valer? Uma fortuna. Ele vai valer o quê? 100 milhões de euros. E houve a reação do Neymar, não sei se você chegou a ver. Sim, né? ficou espantado com a convocação dele, né? Evandro. Então, quem vai me tirar da cabeça? É conspiração, isso é conjectura que fazem em cima disso. Cara, isso tem fundamento, é coincidência, tanta coisa, da mesma forma. Aí, meu amigo, no fim, é aquela chamada rachadinha. Isso acontece, não adianta a gente querer ficar aqui com essa hipocrisia de que isso não existe em futebol, isso é teoria de quem pensa só coisa ruim. Não é a minha conduta de ficar, mas, cara, tem tudo encaixa em cima. Tudo encaixa. Eu posso tomar um pouquinho de água? Pode, não? pode. Posso? Em homenagem ao Evandro. Se quiser um café também, um suco de maracujá, a gente traz. Teoria da conspiração do senhor Evandro Gomes. Mostra por quê. Que eu respeito. Que eu respeito como Pelé do jornalismo esportivo em Goiás. É o homem mais respeitado no jornalismo esportivo em Goiás, é o Evandro, mas eu discordo dele. Inclusive, antes de vir para o programa, eu ouvi e vi algumas imagens de torcedores do Arsenal falando do Martinelli. O fanatismo daqueles torcedores pelo futebol, por aquele atacante que mais parece com os antigos ponteiros, ponta direita, ponta esquerda, antigamente tinha muito isso. Martinelli vai surpreender o Evandro, vai surpreender os adeptos da teoria da conspiração, vai surpreender o Rafael e vai surpreender a muitos que nos assistem agora. Talvez ele nem jogue, né, Paulo, também, né? Não sei. Você está falando isso só porque viu torcida batendo palmas para ele? Não, porque ele é um bom Mas jogador. seleção brasileira, quantas vezes? O que ele fez na seleção? Não, peraí, ele tem pouca história na seleção. Não, um jogo, agora, a última convocação ele tem aí que pouca ele fez. história na seleção. Isso não significa que ele está lá apenas por causa do Juninho, que era dono do Ituano. Ele é um ótimo jogador. Agora, tem interesse? Foi a sua pergunta. É claro que tem interesse. Tem interesse até político, por exemplo. O Tite é Lula. O Richarlison... O Neymar é Bolsonaro. O Neymar é Bolsonaro. O Richarlison é Lula. Então, se fosse por isso, ele não levaria o Neymar. Pois é. Mas quem é que vai peitar e não levar o Neymar? Né? Ninguém tem coragem de fazer isso. Agora, que existem interesses, todos nós sabemos que tem os interesses. Mas prevalece a qualidade técnica. Eu acho que a convocação do Martinelli foi a qualidade, foi a ótima temporada que ele fez ao lado do Gabriel de Jesus, por exemplo. E na escalação, Evandro Gomes e Paulo Francisco. Você sabe quem levou o Dario para a Copa de 70? Presidente Emílio Garrastazu Médici. Então, 70, você vê como é que existe isso daqueles tempos. Sim.
O Saldanha, mas caiu o treinador por isso, né? falou assim, presidente, era governo militar. O cara tinha que ter. E o Saldanha era tido como um cara comunista na época, né? Então, o Saldanha falou, quando falaram lá, o Médici falou sobre o Dario, porque tinha muito aquela coisa do governo militar querer agradar a população. O Dario era um jogador que nunca foi craque na vida dele, mas ele sabia fazer uma coisa, empurrar a bola para o gol. Isso era... O Dadá até um dia disse assim, não tem gol feio, não tem... Ele disse, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. E ele fazia de todo jeito. E o Saldanha não levou o Dadá, não convocou. Aí quando chegou a ele a notícia, ele falou assim, que o presidente escalhe os ministros dele, o time meu escalou, ele caiu. Escalação, aí o Zagallo levou. Evandro e Paulo, em escalação de seleção brasileira, também existe o interesse econômico na sua visão? Por exemplo, vamos para 1982, chorar nossas mágoas aqui. Serginho Chulapa era o camisa 9 e no banco tinha Roberto Dinamite. Dá para explicar isso? Tem interesse também? Não, sinceramente, lá no aspecto de... Até num jogo amistoso, colocar o jogador do empresário amigo. Mas espera aí, recentemente o Tite encheu a bola do Pedro Raul a troco de quê? O Pedro Raul está numa lista de 55 jogadores? Ele estava ali fazendo muito gol no Campeonato Brasileiro. E ele fez questão de repetir várias vezes, não foi uma vez. Foram 2, 3 ele falando do Pedro Raul. Quanto você acha que valorizou o passo do Pedro Raul depois dos elogios do Tite? Muito. O Tite porque é bom dizer que o Pedro Raul joga no Goiás. Eu não vou com essa história de diminuir o time do Goiás, não, porque o Cano joga no Fluminense, tem o Ganso, tem o Arias, tem muita gente boa. O Pedro Raul joga no Goiás, e daí? O cara é bom porque joga no Goiás, marca gol, marca em qualquer lugar. O Cano marcaria gols jogando no Goiás. Então, assim, tem umas coisas no futebol que não dá para você entender. Não quero acusar que ninguém está ganhando dinheiro em cima disso. Mas é evidentemente que alguém leva alguma coisa em relação a esse tipo de situação. Isso é inegável. Em moral, é inegável. Agora, quanto a treinador, colocar um jogador numa Copa do Mundo em especial, colocar um jogador de favor, eu acho que aí eu concordo com o Paulo naquele ponto. O cara não vai botar, né, o nome dele em jogo. Como diz popularmente, não põe o dele na reta. Tem uma cota de interesse, então, é isso? Uma cota? 10%, 15%? Sim. Que dá para disfarçar? Em amistoso, eu acho que vai. Convocação de seleção brasileira também, para a Copa. Tem, convocação até para a Copa. Deu exemplo aqui do Martinelli. Sim. E não sei se o Daniel Alves também não tem algum favor aí, visando alguma coisa futura para ele. Quem sabe um cargo até de diretor dentro da seleção. Paulo Francisco, Paulo que é vascaíno, né? E como que você viu, né? É claro que a gente está mudando um pouquinho de assunto, mas o Roberto Dinamite ficar no banco na seleção de 82 e tinha o Chulapa naquele time. Ainda bem que você falou, eu sou suspeito, porque sou fã ainda hoje do Roberto Dinamite, que está doente. Saúde para ele, né? Foi triste ver uma cena dele andando no hospital, né? Do jeito que estava. Um ídolo brasileiro, né? O Roberto estava na melhor época da vida dele, né? Tinha voltado acho que tinha voltado do Barcelona naquela época, tinha feito aqueles 5 gols no Corinthians, né? Então, para mim, o Roberto era muito mais jogador do que o Serginho Chulapa. Um certo interesse tem, né? Essa coisa de Rio, São Paulo. O treinador tem os seus interesses. Eu achei que esse foi um grande erro. Não é? Agora, na hora da definição de uma seleção brasileira, o técnico ele tem que ter muita responsabilidade. Se ele coloca um jogador só por interesse, a imagem dele pode se desgastar terrivelmente. Por isso é que eu discordo do Evandro quando ele fala do Martinelli. Martinelli vai surpreender a muitos. Agora, interesse, se existe, existe em qualquer setor da vida, em qualquer empresa. E no futebol não é diferente, futebol é um business, futebol é uma empresa. Na Copa de 2010, né? Claro, o Neymar era muito novo, mas já jogava muito, já tinha uma sequência de partidas, já era talvez o grande jogador em atuação no Brasil. O Dunga deixou de levar o Neymar para levar o Júlio Batista. Existiu algum interesse também ou foi apenas uma opção, foi apenas um medo? Não pode convocar jogador imaturo. O Neymar era muito verde ainda para disputar uma Copa do Mundo. O Dunga até reconheceu depois que ele deveria ter levado
para preparar. O Neymar ia bater um recorde de 4 Copas, se ele tivesse ido naquela. Há muitos jovens. Pelé, quantos anos tinha quando ganhou 58? 17 anos. O Edu dos Santos foi convocado com 16 anos. O Ronaldinho, fenômeno, com 17 anos também. Então, não existe. Eu acho até que tem um menino aí no Palmeiras, é o Hendrick, 16 anos. Que é goiano, inclusive, né, de Valparaíso. Se esse menino fosse chamado para uma Copa, para ficar pelo menos aí numa lista, um stand-by, não seria nada demais, porque você está preparando o futuro do Brasil, está preparando um jogador que fatalmente vai estar numa seleção brasileira, isso é inegável, vai estar na seleção brasileira. Então, essa história aí de jogador não tem idade não, quando é bom. Hoje, surgindo muitos fenômenos aos 16 anos de idade, e aí nós temos que nos ater à situação da Europa, que eles preparam melhor. Eles têm uma programação muito mais bem feita para botar os jogadores. Lançam ele devagarzinho, vão do time B, até chegar no time principal. E tem um cidadão que hoje é o maior treinador de futebol do planeta, Pep Guardiola, que talvez seja o cara que mais tenha cuidado com jogadores jovens, por isso é que ele é um cara especial, Guardiola. Paulo, e quando a gente fala dos injustiçados ao longo da história na seleção brasileira, o Evandro já citou, não sei se foi você que citou, o Ademir da Guia, por exemplo, que não teve oportunidade real dentro de uma seleção brasileira. Dentro desse assunto, né, interesse ou mérito, quais foram as grandes injustiças na sua visão? Por exemplo, o Romário em 2002 não foi levado, e o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Dizia, inclusive, que ele estava machucado, mas ele já tinha rompido com o Filipão tempos antes. Quais foram as grandes injustiças? Você se lembra de algumas? Olha, há um tempo atrás era muito mais fácil se cometer injustiça. Né? Nos anos 70 era muito mais fácil você cometer injustiça, porque tinha muito craque. Né? O Evandro falou sobre Ademir da Guia. Dirceu Lopes. O Ademir da Guia, ele foi convocado sim para a Copa. Ele foi convocado para a Copa de 1974 na Alemanha. Só que ficou no banco. Praticamente não jogou. Eu tenho um amigo, Ney Ladeira. O Ney, ele foi ex-jogador de futebol, jogou no Goiás. E o Ney, ele começou a sua carreira no Palmeiras. Então ele dizia o seguinte, olha, eu ia, garoto ainda, só para ver o Ademir da Guia jogar. Como é que ele matava essa bola, como é que ele tocava. Ademir da Guia, para mim, foi um dos craques injustiçados. Marcelinho Carioca, para mim foi outra injustiça. Essa do Romário, injustiça também. Djalminha também não disputou a Copa do Mundo. Djalminha, craque também. Então, assim, algum tempo atrás era mais fácil de você cometer injustiça. Agora, o Tite não levou o Scarpa. Injustiça? Talvez, mas não tão grande assim. Dudu, né? do Palmeiras também foi pedido. Dudu do Palmeiras, injustiça? Talvez, mas não tão grande como era no passado. Né? Hoje você não tem tantos gênios vítimas de injustiça como no passado. Tarefa hoje é mais fácil, Evandro? Hoje tem jogadores demais, né? Muitos jogadores jovens. Você está vendo, por exemplo, aqui, Thiago Silva. Ele vai alcançar um recorde aqui, que até então era de 7 jogadores do Brasil. 4ª Copa do Mundo dele, aos 39 anos. Só que ele é o único que não ganhou Copa até agora. Ele participou de 3, não ganhou nenhuma. Você pegar aqui o Castilho, disputou 4, 50 a 62. Goleiro Carlos Castilho, que era do Fluminense. Nilton Santos, de 50 a 62. Djalma Santos, de 54 a 66. Pelé é o único que em 4 ganhou 3 Copas do Mundo. Teve jogador aí, o Matheus da Alemanha, participou de 5 Copas do Mundo, não ganhou. De 90, aliás, não ganhou o tanto que o Pelé ganhou. Sim, o Pelé ganhou 3 em 4 que ele disputou. O Leão disputou 4, o Cafu disputou 4. O Cafu decidiu 3 Copas do Mundo, cara. Decidiu 3. Seguidamente. Então, né? Seguidamente. Ele decidiu 98, 2002, 2006. 94. 94, 98 e 2002. 2002. 3 seguidas. E o Ronaldo Fenômeno também disputou 4 Copas. Mas só o Thiago Silva não ganhou uma Copa do Mundo. Quem sabe seja a última chance dele agora de ganhar, né? Senão ele vai bater um recorde
que não é igual dos outros que ganharam as Copas. E será que ele vai ser titular até por conta, não tem por conta da outros. idade? Só tem 4 zagueiros convocados para a seleção. Só 4. O Tite abriu mão, o Tite convocou aqui 9 atacantes, né, são 3 goleiros, 4 alas, 6 jogadores de meio campo, 4 jogadores ali da zaga, que são Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Bremer. Que jogou só 45 minutos e foi convocado. O Bremer, né? Entra na questão do interesse também ou do mérito? 45 minutos apenas. Porque... Mas você não convoca o jogador por participação na seleção brasileira. Porque se fosse assim, praticamente nem todo mundo teve a oportunidade justa para ser convocado. A verdade é que o Tite observa os campeonatos pelos quais eles disputam e nessa performance, então, existe a convocação. Então, jogou só meia hora, jogou alguns minutos contra a Bolívia, mas contra o Tite Chile. mudou mesmo, porque a minutagem sempre foi muito importante, principalmente para ele, para o Dunga, essa questão, família Dunga, família Scolari, família Tite. O Tite trabalhou com 84 jogadores nesse período que ele esteve na seleção brasileira. Ele foi fiel a muitos deles agora na Copa do Mundo e surpreendeu com 2 jogadores que estiveram muito pouco com ele. Justamente o Bremer e o Gabriel Martinelli. O Martinelli, que os pro Paulo 2. Francisco vai ser o melhor jogador da Copa. Porque ele levou um jogador... O melhor não, mas vai surpreender a muitos. Um jogador que foi parceiro dele o tempo todo, que foi o Firmino. O Firmino esteve em quase todas as seleções. Ele não levou, assim, você pega que tem 9 atacantes do Brasil, Neymar, Richarlison, Rafinha, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus, Pedro, Martinelli. Gabriel Jesus é um jogador que na seleção, apesar dos gols que ele fez, ele é tecnicamente muito melhor do que o Richarlison. Todavia acredito que o Richarlison vai ser o titular e ele vai ficar no banco. Tudo indica, né? Pelo mapa até agora, que até o Vinícius Júnior vai ficar no banco. E é uma judiação, que para mim seria o titular. Sim. Aí você fez a pergunta aqui, 4 zagueiros apenas. Mas dentro daquilo que eu falei antes, que jogador hoje tem que ser moderno, ele tem que o Fabinho pode atuar de zagueiro, já fez isso no Liverpool, jogou bem, na ausência do Van Dijk. No time do Liverpool, ele foi o titular como zagueiro, então já conta com isso. O próprio Fred também pode fazer um zagueiro ali. Hoje não tem mais essa. Volante e zagueiro é a mesma coisa, você sabe disso. Um adianta um pouco mais, o outro fica um pouco mais. Ele tem um Militão que na necessidade de ter alguém para jogar na ala, o Militão joga. Ele testou agora, nesses últimos amistosos, o Militão como lateral. Então assim, eu acho que só os atacantes aqui que são meio limitados à frente, do meio para frente. Até volantes ele convocou ali. O Casemiro, que é volante de pegada. O Fabinho e o Fred. Mas ele colocou aqui só um jogador de meia de armação mesmo. Sim, 2, aliás. Mais um que vai ser o titular, que é o Paquetá. O outro é o Everton Ribeiro. Os outros são mais jogadores de trás. Podem jogar de zagueiro também. Casemiro. Paulo, eu vou fazer uma afirmação, uma pergunta. Eu, por exemplo, não colocaria o Thiago Silva de titular. Você colocaria? Eu acho que está em pé de igualdade com tudo que tem lá. Essa é a grande verdade. A idade não pesa no futebol de hoje, para 38 anos de idade. De repente, pegando lá no mata-mata. Você é mais novo que o Daniel Alves, que é mais velho, com 39. Pois é, pegando um Mbappé, né? Correndo igual um maluco ali. Mas é aquilo pegando jogadores, assim, né? Que tem uma vitalidade física monstruosa. E outro detalhe também, só para acrescentar rapidinho aqui, perceba, né? Que nos momentos decisivos, dá uma pane no Thiago Silva e até no Marquinhos. Observe isso na carreira dos dois. Então, essa dupla, para mim, é preocupante. Parece uma grife, mas me preocupa muito na seleção brasileira. Eu não colocaria os dois juntos, não. Essa questão emocional, né, do Thiago, né? Silva, chorou ele foi questionado em 2014, aquele choro, aquele famoso choro dele, né? E olha que ele não estava no set, né? Tá chorando muito, até ele voltou no outro jogo, fez um gol e fez a cara feia assim e tal, não chorou, né? Tal. Mas eu creio que ele está muito mais maduro agora. Agora, você tocou num assunto importante, e aquilo que eu falei no começo, o futebol mudou muito. Então, o jogador experiente, ele é importante? Mas o futebol está muito mais rápido, muito mais veloz, muito mais físico.
Então fica realmente um questionamento em relação à defesa brasileira. Embora a última Copa do Mundo dele, Evandro, do Thiago Silva, foi impecável. Foi impecável. Agora um detalhe também, vamos ser justos com uma coisa, ele está jogando em alto nível no Chelsea. Está disputando uma liga que é a mais complicada do planeta, que é a Premier League, lá na Inglaterra, e ele está jogando em alto nível no time do Chelsea. Embora o Chelsea não esteja na ponta, mas o Chelsea, o ano passado, foi lá para cima, decidiu praticamente tudo. Mas ele é um jogador que, assim, eu também não gosto. Acho que a defesa do Brasil, com os 2 alas que tem, ambos com 31 anos, o Danilo e o Alexandre, que foram jogadores do Santos, campeões da Libertadores. Com o Thiago, o melhor deles é o Marquinhos. O Marquinhos está jogando também muito. Teria que colocar mais juventude ali na ali você vai ter, se jogar o Casemiro e o Fred, com certeza eles vão ser jogadores mais reativos, como os treinadores gostam de falar, para segurar a barra deles. E esse Fred, não é sem criatividade para jogar na seleção brasileira? Está jogando muito também no Manchester United, titular, joga demais. Ele perdeu tempo lá com o Pogba, que foi titular, depois ele foi ganhando a posição. Joga muito, mas aí também eu acho que não é muito problema não, porque tem muita gente aí para a posição que pode ser aproveitado. Tem o Fabinho, titular do Liverpool, também pode ser aproveitado. O Everton Ribeiro, você daria uma chance para ele? Porque ele tem muita habilidade, parece que ele tem olho na nuca, ele dá aquela girada, ele é muito bom no passe, ele enxerga muito o atacante, ele mereceria uma chance? Eu adoro o futebol do Everton Ribeiro, acho ele um craque. Eu ainda preferiria o Felipe Coutinho se ele tivesse fisicamente bem. Eu ainda Você é suspeito, né? Não, Você é suspeito para falar. Não, mas o Everton, o Flamengo, eu sou anti-Flamengo, né? Mas o Flamengo é uma seleção, um timaço, né? Então eu gosto muito do Everton Ribeiro. Agora, você sabe qual que é o problema de você encontrar valor em um jogador de seleção brasileira neste momento? É que os garotos hoje não veem mais os jogadores no Brasil. É tudo lá fora. Você não tem aquela relação. Você viu que festa que fizeram com a convocação do Everton Ribeiro? Do Pedro, né? A nação rubro-negra. Só os 2 e o Everton, goleiro do Palmeiras. Os outros todos atuam na Europa. Agora, eu não sei se o brasileiro está com espírito de Copa do Mundo. Isso é que eu não sei, eu não tenho certeza se nós vamos fechar as ruas, se nós vamos pintar as paredes, se nós vamos vestir a camisa da seleção brasileira, se bem que esse sentimento de nacionalismo o Bolsonaro parece ter recuperado para a nação, não é? Muito bom isso, né? Tomara que isso passe também para o futebol. Tem gente que se recusa hoje a vestir a camisa da seleção brasileira, é uma bobagem, né? Uma bobagem, evidentemente. É uma bobagem, né? Eu queria ver uma nação gostando de futebol novamente, gostando da seleção. Entendeu? Eu gostaria de ver os patrões liberando os empregados para assistir um jogo de seleção brasileira. Eu me lembro que em 82, Rafa, o Brasil chorou na saída daquela seleção. Era uma paixão nacional. Eu não sei se essa paixão existe ainda hoje. Mas eu acho que vai liberar. Sempre liberou, acho que vai liberar. O encanto foi quebrado com esse exagero de jogadores para a Europa, né? Porque hoje, para ser convocado para a seleção brasileira, o primeiro critério é jogar fora daqui. Por isso, se o Martinelli jogasse aqui no Flamengo hoje, ele seria convocado? Não, provavelmente não. Vambora, então. Infelizmente o tempo acabou. Quero agradecer muito mais uma vez o Evandro Gomes, grande jornalista esportivo. Muito obrigado, Evandro. Obrigado Rafael. Obrigado, Paulo. No episódio 3, quiser, estou à disposição. Com certeza. Não, vamos fazer vários aqui. Copa do Mundo é o assunto, né? Sem dúvida, vamos fazer vários. Grande Paulo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Rafael Vasconcelos, obrigado você. Obrigado, Evandro, a toda a sua equipe, a nossa audiência. Foi um prazer. Vamos torcer juntos para a seleção brasileira. Vamos acreditar. Vai ser bom. Essa vitória para o Brasil vai ser muito importante neste momento que nós estamos vivendo. Torcer para o Martinelli. Vai surpreender a muitos de vocês. Eu acho que ele nem vai jogar. É um palpite meu. Mas tomara que o Paulo tenha razão. Um grande abraço. Muito obrigado. Quem pode jogar no lugar dele, eu acho que jogaria o Pedro. O Pedro pode ser uma surpresa na Copa. O Pedro, eu acho que ele entra em alguns jogos de maneira estratégica, sem dúvida alguma. E você em casa, espero que você tenha gostado, que você tire as suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso. Fiquem com Deus e até a próxima.